Como é que é o momento que vou chamar de nave, que a nave se acopla na estação espacial, cara? Esse é um momento tenso. É um dos momentos tensos. Você tem alguns momentos de maior risco, né? Um deles é a decolagem, logicamente. Por quê? Porque você tem muito combustível ali queimando embaixo de você. Se aquele negócio explodir, Tá sentado numa bomba. não é uma boa coisa. Outro momento tenso é quando, ninguém fala muito disso, mas quando você reconfigura a espaçonave, quando você chega no espaço. Porque se tiver algum problema de reconfiguração, abertura de painel solar, ou no caso do ônibus espacial, a abertura das portas do payload bay e a abertura do sistema de refrigeração que fica nas portas também, ou a soltura de antenas. Se alguma coisa dessa não funcionar, você tem que retornar. Então é um momento que a gente fica ali, né, torcendo para tudo não dar certo. Não dá merda, porque eu não quero voltar, né? Aí quando você vai fazer o acoplamento, né, o docking ali, esse acoplamento ele é tenso também, porque se você for pensar, você tem dois veículos a 27, 28 mil km por hora cada um. Se você pensar em termos de vetor, você tem dois vetorizãos assim, muito grandes em termos de velocidade, né? Velocidade grande naquela direção. Assim. Então, e você fazer o encontro de duas espaçonaves não é a mesma coisa de você fazer, por exemplo, que eu já fiz, fazer reabastecimento em voo. Você tem lá uma mangueira com uma cesta, aí você chega com o avião, com tem o drog e o probe aqui, né, que você vai conectar lá. Você é mais intuitivo. Tipo assim, se eu puxo o avião para cima e dou o motor, ele vai para lá. Se eu acelero, ele vai para frente aqui, né? E assim vai. No espaço não é bem assim, né? No caso do espaçonave, é diferente. Só para entender de uma maneira mais simples, você tem... ele não é exatamente circular, mas vamos supor uma órbita circular. É uma elíptica com excentricidade praticamente zero. Então, uma órbita circular, duas órbitas circulares aqui. Para eu sair dessa altitude e chegar naquela outra, eu não dou o motor para cima, né? no Z ali. Eu dou o motor para frente, eu acelero, aumento a velocidade, aí ele estabiliza mais alto. Aí, para você encontrar as duas espaçonaves, quando você vê os gráficos de docking, você vai ver um tipo de uma senoide, um negócio meio esquisito. Se eu quero chegar lá, eu dou mais motor para frente. Aí ele vai para frente, mas vai subir. Né? Aumenta a velocidade aqui, mas vai subir. Aí eu consigo acompanhar o outro. Porque se eu der o motor só para cima, eu fico para trás e vou para outra posição. E gasta muito mais combustível. Caralho, complexo. Então é complexo para você conectar. Tese de doutorado do Buzz Aldrin. Isso aí chama rendezvous, né? Rendezvous. Que ele fala. Uma tese de doutorado significa que de fato é complexo. É complicada. E ele conseguiu resolver esse. Como você tem duas espaçonaves em grande energia lá, você não pode ter uma colisão com alta energia uma com a outra, né? Com diferença de energia muito grande. Para isso, então, o sistema começa a 400 quilômetros de distância, você começa a acompanhar a estação espacial já nos sistemas da espaçonave, está sendo acompanhado pelo chão, e a gente começa a tentar ver no visual também. Só isso tem um periscópio em cima, uma coisa interessante, tem um periscópio também, você consegue enxergar no visual, além dos sistemas. Aí você começa a ver uma estrelinha só assim, que é a estação espacial, ela brilha quando ela está com reflexo do Sol, né, na atmosfera. Se estiver lado escuro, não. Né? E aí, nessa hora, 400 quilômetros, o sistema não aponta uma espaçonave para outra, ele aponta a uma certa distância lateral. Porque se der qualquer zebra, você vai passar pelo lado e não vai bater não uma bate. outra. À medida que você vai chegando mais próximo, onde você tem os sensores com mais precisão, você tem uma coisa que a gente chama... Bom, veja, à medida que você vai chegando mais próximo, você vai ter mais definição do posicionamento das duas espaçonaves, aí o sistema começa a trazer mais próximo o ponto de encontro. Né? Quando você chega a 75 metros, né? Quando você está a 75 metros, aí está realmente apontado a espaçonave para onde você vai querer docar. Tem algumas manobras que a gente faz no final ali para ajustar o posicionamento da espaçonave, mas 75 metros é onde define. Eu vou docar, eu vou acoplar naquele local ali. E aí é bacana assim, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com palavras aqui no negócio. Você tem o hatch, onde você vai encontrar as duas espaçonaves, vai abrir a porta, a escotilha das duas. Em cima do hatch, na estação espacial, você tem, parece um símbolo da Força Aérea Americana, vamos dizer assim, um alvo, tem uma bola e um negócio assim comprido. Você pode usar aquilo para você medir distância, fazer uns calculinhos ali.
O sistema ele calcula a velocidade de aproximação, e distância de aproximação e o ângulo. Tá? O sistema vai automático, mas ele pode trabalhar em modo degradado, onde perde a distância, perde ângulo, por exemplo, e você tem que assumir uma parte ou assumir tudo, para ir manual para lá. Nesse caso, cada tripulante tem uma função para fazer ali. O bacana desse negócio é que eu gosto de coisas simples. Coisas simples, engenharia funciona bastante com coisas simples. Então, você imagina assim, aqui está o alvo, né? Aquele alvo que está lá em cima. Lógico que não é exatamente isso, mas você tem algo assim, né? Onde você tem um círculo aqui no meio. Aqui, imagina que isso aqui é um círculo, Tá. e você tem a parte reta aqui do lado. No meio do círculo, você tem um pino. Aquele pino, o que ele indica para você? Isso aqui te dá a distância e esse pino te indica o ângulo. Se você está aproximando no ângulo correto, esse pino aparece como um ponto aí para você. Se você estiver aproximando muito baixo, Ele ou vai tiver com esse mudando. ângulo errado, ele aparece como um risco. Então, você consegue ver se eu estou certinho ou se eu estou no ângulo errado. Então, você pode usar aquilo. E aquilo você vê pelo aquele sistema visual aqui em cima, né? E você vem aproximando, a velocidade é de 0,3, se não me engano, metros por segundo, é mais ou menos a velocidade de um homem andando. Né? Isso diferencial. E as duas espaçonaves estão a 28 mil km por hora. Se você errar um pouquinho o ângulo, com esse vetorzão desse tamanho, perceba que num instante você vai ter uma Faz uma distância diferença muito grande aqui. Então, sinistra, você não pode errar ângulo. E a velocidade você vem controlando para ficar com pouca diferencial. Aí ele vai aproximando. Quando dá o contato, as duas se encontram. No lado da estação espacial, você tem um cone, assim, com um buraco aqui dentro. Na Soyuz, você tem um pino na frente, né, com uma cabeça assim. Né? Coloca aí, Jean. Escreve aí, ó, Soyuz aí, ó. Dá para ver aí. S-O-Y-U-Z, né? E você bota sistema de acoplamento. Docking, assim, coloca Soyuz Docking. Docking System. E aí você tem aquele pino com aquela bolinha aqui. Aí ele vem chegando. Se você errar um pouquinho o ângulo... Olha, tá vendo o pino ali, ó, na frente dela? Legal de ver, ó. Tem aí, Lá. Tô vendo. Tá vendo o pino lá? Aquele pino, ele vai encaixar nesse cone. Se você errar um pouquinho o ângulo, quando ele bater aqui no cone, ele automaticamente vai ser levado para o centro do cone. Olha lá. Ó. Ele vai ser levado para o centro do cone. E aí, quando ele entra no centro do cone... É um sistema de segurança para garantir que você está fazendo direito. Vai estar alinhado. Uhum. Quando ele entra ali no centro do cone, lá dentro tem um sistema de retração. Ele puxa, ele vai fazer um... Ele vai trazer para dentro, vai te agarrar e trazer para dentro. Aí tem o contato das duas superfícies de contato, aquele anel ali. Anel ali. Aquele anel lá e o anel do lado de cá. Aí você tem os LETs, que chama. Aí ele grudou, pum. Aí os LETs agarram o sistema mecanicamente. Depois que ele agarra, e lógico que quando ele entra ali dentro, ele entra e ajusta o ângulo também, você tem parafusos que são disparados automaticamente. Aí você vai vendo no sistema, pum, tá vermelho, o parafuso está entrando, pum, verde, conectou, pum, fechou. Então os parafusos conectam os dois sistemas. Depois que conectou mecanicamente os dois sistemas, os LETs soltam. Agora você tem outro problema, que você tem aquela área ali interna e aquela de lá. Você tem que ver se não está vazando pressurização. Aí... Rapidinho, no teu caso, esse acoplamento aí foi automático ou vocês tiveram que mexer alguma coisa? Não, foi automático. Tá. Foi automático. A gente estava preparado para assumir, mas foi automático. E aí ele começa a fazer o teste de pressurização na área aberta. Aí você tem a pressão interna ali, ele é pressurizado, né? O meio dele é pressurizado. Você tem que comparar se aquela pressão que foi colocada ela não vai cair. Você fica acompanhando o gráfico durante um bom tempo. Se ele cair um pouco, o sistema você tem que fazer certos procedimentos para isso. Como ele não cai, significa estar mantendo a pressurização. Aí você faz uma equalização de pressurização. Você abre uma válvula de um lado, uma válvula de outro, lentamente, aí você começa a vazar para equalizar a pressurização de dentro das espaçonaves para dentro do espaço intermediário, de forma que fica tudo igual. Para você não abrir, dá um pum, explodir. Né? Por isso que demora. Depois que acopla, demora algumas horas até os astronautas saírem
da nave para entrar na. E dá na pra estação. curtir? Dá pra você ficar lá de dentro curtindo? Tipo, tu olha as Esse momento paradas? É bonito quando você está chegando agora, assim, mas você quer olhar para a espaçonave aqui do lado, passando painel solar, aquela coisa, mas você está ligado no instrumento. Entendi, tá com Você tá na cagaço. tensão, né? Tá na tensão, tá na Por isso que você tensão. está com traje pressurizável, você está com ele fechado, tudo que se bater e soltar a pressurização da espaçonave, você sobrevive durante 1h22 minutos. 1h22, Dá pra ir exatamente. alguém lá resgatar. Aí, depois conectou, checou a pressurização, equalizou, tá tudo certo. Aí a gente tem o comando, a gente fala com o centro de controle para abertura dos hatches. Aí você abre o hatch de um lado, abre o hatch do outro, e aí você cria esse buraco entre as duas espaçonaves. E Aí a gente passa a galera. por ali. Entendi. Lembrando que também, no que conecta, Caralho, que maneiro. algumas outras coisas conectam. Conecta a parte de energia, conecta a parte de gases, conecta a parte de combustível. Então, eu posso transferir combustível da Soyuz para a estação espacial ou vice-versa. Então, Porque a nave ela fica lá acoplada há algum tempo também, entendeu? Algumas ficam 4 meses, algumas ficam 6 meses e tudo. Então é esse muito é legal. É uma tecnologia. Não, é um negócio bacana Sensacional. quando você vê ali Porra. funcionando isso aí tudo.